Galera, notícia urgente, o Pedro não foi treinar, tá uma verdadeira loucura, um fuzuê danado. Pedro Henrique Torres tá lá na porta do CT Ninho do Urubu, vai buscar todos os detalhes na informação, beleza? Vamos acompanhar aqui, então dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, beleza? Vai acompanhar o vídeo até o final? Então vamos lá, rapaziada. O Pedro para não se realizar aqui nesta semana, esse início de preparação para a Libertadores. Então é uma situação que fica muito no ar agora, qual vai ser o próximo passo do Pedro, o que ele pensa, qual é a alegação dele e qual vai ser a medida que o Flamengo vai tomar, já que o Flamengo inicialmente pensa também em punir o Pedro por conta da sua atitude de não querer aquecer lá no gramado, pelo menos na beira do gramado ali do Independência, que foi ali o estopim de toda essa confusão também, o que nada justifica, a gente sempre deixa claro, uma agressão. Então o Flamengo em polvorosa na semana de Libertadores, mas confirmando mais uma vez, o Pedro não se reapresentou aqui no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira. Pedro, para completar com você, a gente vê aí na imagem um carro de polícia atrás de você, mas pelo menos não percebi no ângulo que conseguimos mostrar ou acompanhar daqui a presença de torcedores. É um clima tranquilo, podemos dizer assim, sem confusão, sem nada por aí, né? Não, clima tranquilo. Geralmente, por vezes, não é especialmente por hoje e tudo mais, por vezes tem carro de polícia aqui no Ninho do Urubu, né? Nem em dias que podem ter algumas movimentações mais densas, alguma coisa assim. Aqui no Ninho do Urubu, realmente, fica um carro de polícia, mais de prontidão para se tiver algum tipo de problema, enfim, é uma sede de um clube, etc., mas nada nesse sentido de confusão por conta do que houve com Sampaoli e Pedro, pelo menos nenhuma movimentação. Mais pessoas, às vezes, visitando, como torcedores, aparecem para tirar foto, mas nada em especial de protesto, apoio até, enfim, nada nesse sentido, pelo menos por enquanto que a gente tem observado. Muito bem. Pedro Henrique Torres, então, ao vivo, em frente ao Ninho do Urubu, acompanhando tudo o que acontece nesse início de semana do Flamengo. Um Flamengo focado, pensando no jogo da Libertadores da América contra o Olímpia, o primeiro jogo das oitavas de final no Maracanã, e trazendo uma atualização, professor André, Eugênio, dessa situação, desse clima conturbado. Quando a gente fala em crise, a gente sabe, dentro de campo, o Flamengo tem jogado bem, tem conseguido bons resultados, como foi na Copa do Brasil contra o Grêmio no jogo de ida, uma grande vitória jogando em Porto Alegre, aliás, 2 vitórias fora de casa, contra 2 grandes equipes. Porto Alegre, Copa do Brasil, Belo Horizonte, Campeonato Brasileiro, Flamengo subindo na tabela, ainda sonhando, apesar da dificuldade, com o título brasileiro. Fora de campo, ou também dentro de campo, que a confusão começou lá no campo da Independência, tem todo esse clima, professor, que na minha visão, eu não sei o que você pensa, a decisão do momento é a mais adequada. Não tinha como o preparador físico Pablo continuar. E eu, pelo menos, não via motivo para a demissão do Sampaoli. Para mim, o Sampaoli tinha que continuar. Mas não sabemos como ficará esse clima depois da nota. A nota do Sampaoli também eu não gostei, porque ele não condena a ação do seu preparador físico. Parece que ele, não, tá tudo certo. Então, não sei como as coisas vão continuar. Mas, na minha visão, as atitudes tomadas no momento são as mais adequadas. O que você acha? Esse foi um caso que transcende o futebol, né, gente? Esse é um caso de agressão, não é nem de assédio no trabalho, é de agressão pública. Inclusive, se o Pedro quisesse ir mais fundo, poderia falar nisso, né, na exposição pública que ele teve, um país inteiro, pelo menos, sabendo do murro que ele levou. Teve uma agressão física, teve BO, deu BO na acepção do termo, deu BO mesmo, um boletim de ocorrência. Então, isso é a primeira coisa, né? Quem faz o que esse Pablo, esse rapaz fez, perde toda a razão. Esse é um ponto. O outro ponto é o que você levanta. Se isso é a ponta do iceberg de algo que o Pedro chamou de... Como é que ele falou naquela primeira postagem dele? De uma pressão psicológica? Foi um... Era não psicológica... Era psicológica, mas era uma situação aí que a gente precisa ver se vai continuar. Porque agora o Sampaoli tem que fazer uma nova comissão técnica. Sai o preparador, tem o filho do preparador ali. Covardia psicológica. Covardia psicológica. E só para
Vai continuar o filho do preparador? E o Pedro Henrique Torre trouxe também um fato importante, né? Que inclusive a novidade do dia é o Pedro não aparecer, não se reapresentar. Pois é, tem a insatisfação do Pedro. Essa é a ponta de um iceberg. Esse é o próximo capítulo dessa história. A gente sabe que quebrou o cristal, né, da relação em relação ao preparador físico. Agora, em relação ao Sampaoli, como a vida vai continuar? Não foi um fato isolado. A violência foi um fato isolado, mas algo provocou isso, né? Algo que estava ali por baixo e que veio à tona. Esse é o problema, né? Que acho que a decisão de momento, talvez a melhor para todas as partes, pensando na questão de solucionar o problema que aconteceu, mesclando com o aspecto esportivo, era a melhor decisão. Não tinha clima nenhum para esse cara continuar, para o Pablo continuar. E vamos lembrar que é um reincidente no aspecto de violência. Até a gente já colocou durante a programação a agressão que ele comete contra um torcedor do Nice, no jogo com o Olympique de Marseille. Inclusive, ele foi punido na França por conta disso. Não tinha condição alguma, tinha que ter a demissão dele. O quanto que isso impactaria no Flamengo também a saída do Sampaoli. Então, acho que da solução imediata era a melhor possível, mas isso não é garantia nenhuma que o problema está resolvido. A gente não sabe o quanto que está arranhado e o quanto que isso vai influenciar ainda. Então, ainda que a decisão possa ter sido a melhor neste momento, no atual contexto... Ela pode ser insuficiente. Ela pode ser insuficiente. Então, assim, ainda assim fica uma situação complicada para se desenrolar nos próximos dias e que não tem uma resposta definitiva imediata considerando o que aconteceu. Mas antes até do Eugênio falar, eu acho que vale a tentativa. Esse é um momento de tentativa, porque primeiro o Sampaoli se predispôs a ficar. Só que me incomoda muito a nota dele. Eu achei que ele foi mal na nota dele. Isso sim. E precisa ver como é que isso caiu para o elenco, para o grupo. O caso não acabou, claramente o caso não acabou. A situação do Pablo Fernandes está encaminhada para ser resolvida, ele vai embora, ok, o Flamengo demite. Essa é uma ponta do caso. Mas o problema, a raiz do problema está no fato do Pedro ter perdido espaço dentro do time. Tá? Óbvio, o problema maior é a agressão que ele sofreu, tá? Indiscutivelmente. Esse problema é óbvio. Mas ele, teoricamente, se esquece com, ok, o Flamengo demite o preparador físico, essa situação passou. O que fica é a relação do Sampaoli com o Pedro. É a relação do Sampaoli com o elenco, ou com parte do elenco, pelo menos. A gente nunca sabe exatamente se todo mundo está do lado do Pedro na história ou não, mas alguns com certeza estarão, porque ele é um jogador que vem perdendo espaço, né? A história do Pedro no Flamengo é uma história muito louca, né? De idas e vindas. Ele contratado para um time que tem Gabigol e Bruno Henrique no comando do ataque, ele fica ali, tem proposta para sair, não sai, é reserva, Bruno Henrique se machuca, ele vira artilheiro do time. Bruno Henrique está voltando, ele vai perdendo espaço. Vai a Copa do Mundo. Vira artilheiro do time e vai à Copa do Mundo. E vai à Copa do Mundo. Bruno Henrique voltou. Não é coincidência. Essas reclamações do Pedro das últimas semanas coincidem com a volta do Bruno Henrique à titularidade do Flamengo. E jogando bem. Se entendendo de novo com o Gabigol. E também, é claro, não só isso, porque hoje, dentro do sistema de jogo do Sampaoli, só existe um centroavante. Então, a briga dele é com o Gabigol. É uma disputa para ver quem joga. No início, ele jogava uma, o Gabigol jogava outra, está tudo bem. Até aí. Mas ele vai perdendo espaço. Os dois. E quando ele nem entra no jogo, eu acho que a coisa vai piorando. Ele entrou contra o Grêmio, não foi bem, perdeu o gol e tal. Ao que parece, tem informação de que ele foi cobrado por ter perdido aquele gol, que ele chuta muito mal, lá no finalzinho do jogo com o Grêmio. Faz a boa jogada, mas a finalização é ruim. Então, assim, há claramente uma questão envolvendo ele e as decisões do Sampaoli. E eu acho que não cabe ao jogador discutir as decisões do técnico. O técnico de um time como o Flamengo tem dezenas de opções para montar o time. Possibilidades de combinação de jogadores. Ele tem que ver o que está funcionando para ele, o que está funcionando para o time. E o Pedro, nesse momento, não está dando essa resposta. Então, é normal que o Sampaoli... E o time está jogando bem quando ele não está em campo. E não cabe discutir assintosamente, né? Desrespeitosamente, porque realmente ele foi desrespeitoso. É que o que aconteceu depois, aí é uma coisa erro absurdamente muito maior. Muito mas maior. ele cometeu um erro também. Mas a questão daqui para frente é como vai ser o futuro do Pedro no Flamengo? Uma vez que a diretoria mantém o Sampaoli. Aí tem treino hoje. Está lá o outro Pedro, nosso Pedro, Henrique Torre, na porta do Ninho do Urubu informando. O Pedro, Guilherme,
não foi treinar. Então está claro que a situação não está resolvida. Sim, sim. É sempre bom lembrar que a janela está aberta ainda. Numa perspectiva que ele olha para o Flamengo e percebe que, opa, como é que vai ser? Vou ficar aqui? Não vou ficar aqui? Não sei. Inclusive, ele até poderia entrar, né, na justiça, pedir rescisão contratual, porque existe essa possibilidade. Ele foi agredido dentro do clube por um funcionário do clube. Tem muita coisa ainda para acontecer. Claro que o ideal seria que todo mundo sentasse na mesa, vamos conversar como adultos e resolver a situação, porque não é bom para o Flamengo perder ninguém nessa altura. Acho que sair o Sampaoli agora também seria um momento muito difícil na hora que o Flamengo está conseguindo se encaixar. O ideal é que alguém pudesse, e aí parte da diretoria, sentar à mesa com liberdade para tentar apaziguar os ânimos e fazer com que todos se entendam em prol do Flamengo. Aí é o trabalho da diretoria, do Marcos Braz, que é o vice de futebol, até do presidente Landim, que não está do Brasil, né, o que parece, do Bruno Spindel. É nesse momento que é preciso que a diretoria seja profissional e tenha cabeça para contornar um ambiente ruim que se criou. Voltando com Pedro Henrique Torre, fique à vontade para complementar, para trazer mais informação que você tenha, mas é claro, como destacou o Eugênio, é clara a insatisfação do Pedro, óbvio, não pela agressão, isso é óbvio, que quem ficaria feliz levando um soco, um tapa na cara, mas ele deixa claro na postagem dele que outras coisas já vinham acontecendo quando ele fala de, como é que é? Violência? Covardia psicológica. Covardia psicológica nas últimas semanas. Foi o que disse o Pedro. Não é, Pedro? Pois é, Abel. Quando acontece esse tipo de citação de um profissional, a gente tenta saber mais ou menos o que está acontecendo, porque que ele estava muito insatisfeito em relação à relação com o Sampaoli, a comissão técnica, isso a gente já vinha trazendo, a gente já vinha falando. Em relação também à minutagem, aos poucos minutos, ele não gostava mais de ser, ele voltou a ser um jogador de 10, 15 minutos. Então ele não queria mais ser esse jogador de 10, 15 minutos, acreditava que tinha atingido um patamar diferente no Flamengo depois da temporada 2022, então não achava justo. Chegou a ter conversas com o Sampaoli sobre movimentação dentro de campo, o que ele poderia desempenhar. O Sampaoli chegou a elogiá-lo em uma coletiva de imprensa depois de um jogo que ele se movimentou mais e dentro de campo, então havia conversas nesse sentido, mas o Pedro não entendia e não entende por que ele era tão preterido, tinha tão poucos minutos, mesmo sendo artilheiro da equipe no ano, mesmo apresentando gols, e a concorrência, no caso o Gabigol, falhando em alguns momentos também, não apresentando um futebol tão bom, e o Pedro apresentando números de acordo com a visão dele, seu staff e tudo mais, de que ele estava desempenhando muito bem dentro de campo, mas não tinha tantas oportunidades assim. A qualquer momento ruim, minimamente ruim, ele era sacado, foi perdendo cada vez mais espaço. E aí coincide, claro, com o que vocês falaram aí do retorno do Bruno Henrique, a formação com a dupla histórica com o Gabigol, isso também não jogou a favor do Pedro. Essa questão de covardia psicológica são mais frases assim que diz ter ouvido, enfim, algumas ironias no sentido, cobrança até, como foi dito aí depois do jogo contra o Grêmio, que ele poderia ter fechado o confronto com aquele gol que ele perdeu no finalzinho. Ele mesmo se lamentou, alguns comentaristas da nossa casa aí até destacaram que não é comum o Pedro não se desesperar, mas ter uma reação mais explosiva, assim como ele teve depois de perder a chance contra o Grêmio, né? Ele é um jogador mais frio, geralmente, aí ele abaixa no gramado, coloca a mão na cabeça, dá um tapa no gramado. Então você vê que era um jogador muito intranquilo. E era uma questão que não estava sendo bem gerida, era algo uma panela de pressão que poderia explodir. Mas voltando mais uma vez, explodiu. O Pedro tem o seu erro na questão de não aquecer e tudo mais, mas ninguém espera que um jogador ou qualquer outro profissional vai ser agredido da forma como ele foi, né? E até, enfim, pelo que a gente sabe,
o Pablo Fernandes entende que cometeu um erro muito grave mesmo e se colocou à disposição para sair. Está sendo até definida a maneira como ele vai sair. Já saiu, mas a maneira oficial, digamos assim, como ele vai sair. Justa causa, ele vai entregar a sua própria demissão, está sendo ainda definido. Hoje de manhã, agora antes do treinamento, houve um papo do Sampaoli com todo o elenco, um papo mais franco sobre toda a situação, mas o Pedro, repetindo, não está aqui no Ninho do Urubu. E a gente vai tentar agora. O Pedro vai tomar alguma atitude legal em relação a tudo que aconteceu, já que ele tem os laudos lá de que ele foi agredido, tem a perícia. Enfim, o que de fato, em relação à questão trabalhista, ele pode acionar na justiça. Como o departamento jurídico do Flamengo vai encarar isso também? Pode virar uma briga de... É o Braz aqui no fundo? Acho que não. Tribunais, por que o Pedro não esteve aqui? É o que a gente ainda está tentando entender de fato, porque o Flamengo não esperava que o Pedro não viesse por aqui. E lembrando, mais uma vez, a ideia do Flamengo era punir o Pedro também por uma desobediência, insubordinação em relação a não querer atender. Ô Pedro, você tem informação? Aquecer, perdão. Se o Pablo Fernandes foi aí ao Ninho do Urubu essa manhã? Não, ainda não tenho essa informação, Eugênio. Não tenho informação se ele veio ou não ao Ninho do Urubu, mas seria difícil a vinda dele aqui ao Ninho do Urubu, porque o clima ficou muito, muito, muito pesado para ele, viu? Muito pesado para ele mesmo. Até a nota do Sampaoli não pegou muito bem também, a nota do Sampaoli, que meio que a gente falando assim, ficou em cima do muro o Sampaoli. Muita gente falou, ficou em cima do muro não, ficou até mais pro lado do Pablo, assim. E aí foi preciso todo um contorno ali até para a questão de tirar o Pablo e aí a permanência também do Sampaoli depois de uma reunião com a diretoria ontem. Então o clima pro Pablo aqui ficou bem ruim, mesmo com o pedido de desculpas que ele teve até ontem, foi divulgado e tudo mais do próprio Pablo, né? Muito obrigado, Pedro Henrique Torre. Eu sei que você continua aí de plantão no Ninho do Urubu, acompanhando as notícias. E galera, é o seguinte, ó, aqui a gente tem o Eric Faria, tá? Com a notícia aqui, atualizando. O Pedro não estava liberado até agora, não falou com ninguém no clube. Flamengo espera as justificativas do atacante para decidir o que fazer com a ausência dele no treino dessa manhã. Então não tem esse papo de Pedro, ele foi liberado porque ele tá em choque, coisa e tal. Não tem esse papo não, tá? Ele faltou o treino. Inclusive, dentro do clube, eles aguardam... Porque ele sumiu. A realidade é que o Pedro sumiu, desapareceu, sumiu, ninguém sabe onde ele tá. Se tá na casa dele, se tá... se vai processar o Flamengo, se não vai processar o Flamengo, tá uma loucura. O Flamengo aguarda agora o Pedro, até porque já existe uma discussão sobre uma nova punição. Porque ele seria punido, porque ele não respeitou a ordem de ir para o aquecimento. Ele pode agora receber uma nova punição, tá? Por ele não ter ido ao CT Ninho do Urubu, né? O Sampaoli chegou por volta das 7h30 da manhã no CT para organizar o treino. Os outros atletas chegaram às 9 horas da manhã, tá? Para começar o treino às 10. E o Pedro, nada dele, tá? Inclusive, eu acho, né, o Pedro ele tá super errado. Super errado. Mega errado. Ele era vítima, tá? Só que agora tá passando o ponto. Ele já estava errado, porque ele não deveria desrespeitar, ele deveria ter ido aquecer, ele não foi aquecer. Ele toma o soco, aí ele vira vítima. Não era para ele ter tomado soco, né? E agora ele tá mega errado, porque ele não comparece ao treino de um clube que paga o salário dele rigorosamente em dia. Então ele está errado, era para ele estar no CT, e o Flamengo precisa está saindo do controle. Só nesse ano nós tivemos 3 atletas multados. 4, na verdade, né? O outro saiu do clube, que é o Vidal. O Gabigol foi multado. O Marinho foi multado, até afastado do elenco. E agora o Pedro. E tem jogo decisivo quinta, hein? O pessoal tá esquecendo, mas quinta-feira tem jogo decisivo pela Copa Libertadores, hein, galera? O pessoal tá esquecendo disso aí, hein? E o Pedro, ó, tá lavando as mãos dele.
Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.